Aprender a utilizar os phrasal verbs é primordial para você que quer elevar o seu nível de fluência no inglês. Então, se você quer aprender mais sobre os phrasal verbs, fica comigo no vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tema que é muito evitado pelos estudantes de inglês, porém é muito importante e primordial que você que quer atingir um nível maior de fluência no inglês, aprenda, se aprofunde. São os famosos, famigerados phrasal verbs. Se você é um estudante de inglês, seja ele iniciante ou seja ele mais avançado, você já ouviu essa palavra phrasal verb. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, no significado, o que são phrasal verbs, e eu vou trazer para vocês hoje 10 exemplos de phrasal verbs que são muito usuais no dia a dia do estudante ou da pessoa que trabalha com inglês, tá? Então se você é um estudante de inglês, tem interesse no tema, está assistindo esse vídeo aqui, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, vai ajudar bastante a eu continuar realizando esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube por você e para você. Deixa aqui também embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, quais são as suas dúvidas, porque a sua dúvida, seu comentário pode virar tema de um próximo vídeo. Então, para começo de conversa, o que é um phrasal verb? Phrasal verb, pessoal, amado por poucos, odiado por muitos estudantes de inglês. Mas o que diabo é um phrasal verb? Um phrasal verb nada mais é do que uma expressão em inglês que é composta por um verbo e uma ou mais partículas, que podem ser preposições ou advérbios, e quando elas estão juntas, formam um significado bem específico. A combinação dessas partículas cria inúmeras vezes um significado muito diferente do verbo principal. E a estrutura básica de um phrasal verb é a seguinte. Primeiro você vai ter o verbo base, O verbo base, ele é o núcleo do phrasal verb. E na sequência você vai ter a partícula que vai compor esse phrasal verb. Na verdade, essa partícula pode ser uma preposição ou um advérbio que vão modificar o sentido daquele verbo, criando uma nova expressão. E essa partícula pode aparecer antes ou depois do objeto direto da frase, dependendo muito de qual phrasal verb você está utilizando naquele momento. Existem phrasal verbs que são compostos por verbo mais preposição, Por exemplo, look after, que quer dizer cuidar de. Existem phrasal verbs também que são compostos por verbo mais advérbio, Por exemplo, take off, que quer dizer tirar ou decolar, dependendo do contexto da frase. Existem phrasal verbs que são compostos por verbo mais preposição mais advérbio. Por exemplo, look forward to, que quer dizer ansiar por algo ou esperar com muita expectativa por algo. E existem phrasal verbs que são compostos por verbo mais advérbio mais preposição. Por exemplo, give up on, ou seja, desistir de. É muito importante que você entenda o seguinte: na maioria das vezes, o significado dos phrasal verbs não correspondem ao significado do verbo isolado mais a partícula isolada. Na maioria das vezes, aquilo é um significado idiomático, ou seja, é uma expressão. Então você tem que aprender, de fato, o significado do phrasal verb completo, para você não acabar incorrendo em traduzir um phrasal verb ao pé da letra de acordo com o significado de cada palavra isoladamente. Por exemplo, o phrasal verb take off, literalmente pode significar retirar algo, Mas quando a gente está falando sobre avião, take off quer dizer decolar. Ou pode significar também ter sucesso na carreira rapidamente, quando a gente está falando de carreira, por exemplo, Então é necessário entender o contexto geral em que aquele phrasal verb está sendo colocado para que você consiga traduzir ele da maneira correta. Então agora que a gente já sabe o que são os phrasal verbs e o porquê eles são utilizados na língua inglesa, eu vou trazer para vocês aqui 10 exemplos de alguns phrasal verbs que são muito utilizados na língua inglesa. O primeiro exemplo da gente é o phrasal verb turn on. Então, colocando turn on dentro de um contexto, dentro de uma frase, a gente pode falar: Can you please turn on the lights? It's getting dark in here. Can you please turn on the lights?
it's getting dark in here. Ou seja, você pode, por favor, ligar, acender as luzes, está ficando escuro aqui. Ou seja, turn on nesse caso quer dizer ligar ou acender algo. Como próximo phrasal verb, eu vou trazer aqui o take off, que a gente já viu que pode ter outros significados também, mas no contexto de aviões ele tem um significado de decolar. Então vamos para o exemplo envolvendo take off. The plane is scheduled to take off at 3 p.m. The plane is scheduled to take off at 3 p.m. O avião está agendado para decolar às 3 da tarde. Take off, nesse caso, quer dizer decolar. Mas vale lembrar que phrasal verbs podem ter mais de um significado, tá? Isso é bem comum no inglês. E por isso você deve se atentar ao contexto da frase. Terceiro phrasal verb, look forward to. Look forward to. Dentro de um contexto a gente pode falar I'm really looking forward to our meeting tomorrow. I'm really looking forward to our meeting tomorrow. Ou seja, eu realmente estou ansiando, tá? Eu estou esperando ansiosamente para a nossa reunião amanhã. Nesse caso aqui, look forward to quer dizer esperar ou aguardar ansiosamente por algo. Quarto phrasal verb na nossa lista, give up. Give up. A gente pode encaixar give up no seguinte contexto. Don't give up on your dreams. Keep working towards them. Don't give up on your dreams. Keep working towards them. Ou seja, não desista dos seus sonhos. Continue trabalhando em direção a eles. Não desista dos seus sonhos. Continue trabalhando em direção a eles. Nesse caso, give up quer dizer não desistir. No quinto phrasal verb, a gente tem o bring up. Bring up. A gente pode encaixar esse phrasal verb no seguinte contexto. She brought up an interesting point during the discussion. She brought up an interesting point during the discussion. Ou seja, bring up aqui quer dizer mencionar ou trazer algo. Nesse caso aqui, a gente tem o brought up, que é o phrasal verb no passado, tá? Bring, no passado, fica brought. Então, she brought up quer dizer que ela trouxe ou ela mencionou, tá? She brought up an interesting point during the discussion. Ela trouxe um ponto interessante durante a nossa conversa ou a nossa discussão. O nosso sexto phrasal verb é muito mencionado nas relações interpessoais. Get along with. Get along with. A gente pode encaixar get along with dentro do seguinte contexto. I usually get along with my colleagues at work. I usually get along with my colleagues at work. Nesse caso aqui quer dizer ter uma boa relação pessoal com alguém. Eu costumo me dar bem com meus colegas de trabalho. Get along with quer dizer ter uma boa relação, ter um bom relacionamento com as pessoas. No sétimo lugar, a gente tem o phrasal verb put off. Put off. Por exemplo, they decided to put off the meeting until next week. They decided to put off the meeting until next week. Ou seja, put off neste caso aqui quer dizer postergar ou adiar. Então essa frase a gente pode traduzir da seguinte maneira. Eles decidiram adiar ou postergar a reunião até a próxima semana. No oitavo lugar, a gente tem o phrasal verb break down. Break down. E a gente pode encaixar ele no seguinte exemplo. My car broke down on the way to the office this morning. My car broke down on the way to the office this morning. Ou seja, o meu carro quebrou, ou seja, apresentou uma falha mecânica, tá? Que é o significado desse phrasal verb, quebrar, apresentar falha mecânica no caminho para o escritório esta manhã. My car broke down on the way to the office this morning. Meu carro quebrou no caminho para o escritório esta manhã. O phrasal verb turn off, está em nono lugar da nossa lista e ele significa desligar ou apagar algo. Vamos colocar ele dentro de um contexto. Please remember to turn off the lights before leaving the room. Please remember to turn off the lights before leaving the room. Por favor, lembre-se de apagar ou desligar as luzes antes de sair da sala. E no décimo lugar da nossa lista, o phrasal verb check out, que pode significar verificar ou examinar algo, ou até mesmo retirar algo. Vamos encaixar ele dentro de um exemplo aqui para que você entenda melhor. I'd like to check out this book from the library. I'd like to check out this book from the library.
ou seja, eu gostaria de retirar esse livro da biblioteca. Então esses são apenas 10 dos vários e inúmeros phrasal verbs que existem na língua inglesa, tá? É importante salientar que existem uma infinidade de outros phrasal verbs que são muito utilizados no cotidiano de quem fala inglês, tá? Então é importante que você se aprofunde no tema phrasal verbs se você quer, de fato, aprender a falar como um nativo. E vale também salientar, vale repetir que phrasal verbs podem ter significados diferentes dependendo do contexto, tá? O que eu mostrei aqui é o significado dentro de um contexto específico que foi o que a gente trabalhou aqui, mas pode ser que dentro de outro contexto o phrasal verb possa adquirir um outro significado. Então o que vai fazer você absorver esses significados de fato é você ter contato, aprender cada um dos significados que esses phrasal verbs podem ter. Eu sei que é muita coisa para o estudante assimilar, mas você só vai aprender se você tiver contato com aquilo, se você pronunciar aquilo, se você repetir aquilo, se você utilizar aquela expressão dentro de um contexto que você consiga assimilar dentro do seu cérebro. Pessoal, foi um prazer estar com vocês até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui se você gostou. Se você não gostou, deixa seu dislike, se inscreve no canal, vai me ajudar muito aqui nesse trabalho que eu estou fazendo no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima.